resolvedor de problema financeiro, resolvedor de problema sentimental, familiar. E é tão fácil, né, nós colocarmos nossos problemas na responsabilidade de alguém, de Cristo. O pessoal tem um baita de um abacaxi na mão para descascar. Ah, Senhor, descasca para mim e transfere para Ele. É mais fácil, ao invés de consertar o casamento, fazer uma corrente de oração pelo casamento. É mais fácil do que você se posicionar para resolver o casamento. É muito mais fácil, ao invés de eu trabalhar pelos meus objetivos, eu batalhar pelos meus objetivos, eu falo, Senhor, dá um jeito para mim, Senhor. É muito mais fácil. E esse Jesus é o Jesus que muitas pessoas têm se relacionado, porque só tem nele um resolvedor de problemas da vida. Problema com os filhos. E ao invés de sentar, dedicar tempo para educar o filho, para educar a filha, é mais fácil fazer uma corrente de oração. É mais fácil. Porque o Jesus da igreja, o Jesus que se prega, é o Jesus que resolve problemas. E qualquer tipo de problema. Qualquer tipo de problema. E tem muita gente buscando esse Jesus, indo atrás desse Jesus, batendo em portas atrás desse Jesus. O milagreiro, o que faz milagres. Jesus não queria ser conhecido como o que fazia milagres. Porque teve uma vez que chegaram para ele e falaram assim, Senhor, faz um milagre aí para a gente ver, faz um milagre aí, Senhor. O que ele falou? Não vos será feito milagre nenhum. Ah, faz um sinal aí no céu. Nenhum sinal no céu será feito. O único sinal é o sinal do profeta Jonas. Qual foi o sinal do profeta Jonas? Foi engolido pelo peixe e ao terceiro dia ele foi vomitado para fora. Então as pessoas, elas têm buscado um Jesus milagreiro, um Jesus resolvedor de questões. Certa vez quiseram fazer Jesus de juiz. Senhor, tem uma causa aqui, Senhor, uma repartição de herança. Uma repartição de herança. Tem como o Senhor julgar aqui a nossa causa? Jesus falou aqui, por acaso eu estou na posição de juiz para julgar causa de repartição de herança? Acho que eu sou juiz. Então foram alguns títulos que Jesus não assumiu para ele. As pessoas hoje em dia, elas têm buscado esse Jesus. Esse Jesus. O do problema financeiro, o do problema sentimental, o do problema familiar, o do problema com o cachorro, o problema com o carro. Hoje em dia se faz campanha por tudo que você possa imaginar na tua mente e um pouco mais. Se faz campanha por tudo hoje. E Jesus estava querendo saber se os discípulos tinham essa imagem dele. A pergunta era profunda, irmãos. Nós precisamos pensar um pouco sobre isso. Porque se eu vejo Jesus como resolvedor de problemas, eu venho para a igreja atrás de solução de problema. Se eu tenho Jesus como resolvedor de problemas meus, de pepinos, de abacaxi, se eu tenho Jesus como alguém que vai quebrar o meu galho, eu começo a vir para a igreja atrás disso apenas. Eu não preciso estudar, eu não preciso trabalhar, eu não preciso batalhar pelas minhas coisas, eu vou só orar e pronto. E a vida fica fácil. E a vida fica sem sentido.
Quem está entendendo? Diga amém. O Senhor queria saber o que os discípulos falavam a respeito dele. Porque eu não estou aqui dizendo que Jesus não cura, não liberta, não abre porta, não restaura, não abençoa. Eu não estou aqui dizendo isso. Porque se ele fosse perguntar para o servo de Jericó, o que eu represento para você? O servo de Jericó ia dizer: tu és a luz no fim do túnel, porque eu era cego e agora eu enxergo, porque o Senhor me tocou. Se você fosse perguntar lá em Naim, para aquela mulher viúva que tinha perdido o filho, e aí, quem Jesus é para você? Ela iria dizer: Jesus, foi o Jesus que trouxe de volta o meu sonho, o meu filho estava morto, mas Jesus foi e ressuscitou meu filho. Se fosse em Betânia perguntar: e aí, e para você, Lázaro, quem é esse tal Jesus? Lázaro sim ia dizer: ele é a ressurreição e a vida, é aquele que traz a vida que está morto. Ele fez isso comigo. Se fôssemos até Maria Madalena e perguntássemos a ela: quem é Jesus para você? Ela ia dizer: Jesus é aquele que não tem preconceito, é aquele que perdoa os pecados e dá uma nova vida. Mas Jesus não é só isso. Jesus não é só o Jesus que curou o cego de Jericó. Jesus não é só o Jesus que ressuscitou o filho da viúva de Naim, ou que ressuscitou a Lázaro, ou que ressuscitou a filha de Jairo. Não, Jesus não é só esse. Jesus não é só esse, o que cura, o que liberta dos demônios, como foi na vida do gadareno. Jesus não é só esse. O Jesus que eu sirvo, que eu adoro, o Jesus que estou pregando nessa noite, é o Jesus que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e com isso ele abriu a porta da graça para que todos conhecessem a Deus, conhecessem o céu, não pelo lado de fora, mas conhecessem lá dentro, vivendo no céu na presença do Senhor. É esse Jesus que eu estou pregando nessa noite. Aleluia! Quando ele pergunta isso para os seus discípulos, houve silêncio, e só um respondeu. O que sempre era ousado, o que sempre respondia, o que sempre tinha ali a resposta na língua, Pedro. Tinha que ser Pedro. Sempre Pedro tomava a frente. Pedro falou assim: Senhor, eu sei, eu tenho uma resposta. Versículo 16. Olha, Pedro, quem que eu sou? Tu és o Cristo. Tu és o Filho de Deus. Como é maravilhoso. É maravilhoso e é complexo. E é por isso que é maravilhoso, porque é muito complexo. Quando você olha para Jesus que viveu nessa terra, você está olhando como que Deus é. E só de imaginar que Deus, Ele é como Jesus, cara, porque Jesus era aquele que andava com prostituta, com ladrão, era aquele que lavava os pés dos discípulos, era aquele que quando bateram na face dele, ele virou o outro lado. Quando Pedro falou: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus, sabe o que Pedro estava dizendo? Tu és Deus. O Senhor é Deus, mas é um Deus que se fez carne. É um Deus que se esvaziou de si mesmo, e se fez carne. Sabe o que significa isso? Que ele, quando morou nessa terra, Jesus, ele tinha toda aquela potência dentro dele, toda aquela potência divina. Ele poderia voar, por exemplo. E ele falou: não vou voar, eu vou andar na terra como eles andam. Quem entendeu, diga amém. Ele tinha toda aquela força dentro dele, toda aquela força. E ele falou:
Não vou usar essa minha força. Não vou usar essa minha força. Eu vou ser homem como eles. Sabe por que Jesus veio nessa terra como um homem? Sabe por que Ele veio? Para estabelecer um relacionamento com você, querido. Para estabelecer um relacionamento de amor. Ele poderia ter ficado no céu e deixar o caos. Ele poderia ter ficado no céu e deixado o mundo se perder, o mundo se explodir. Mas Ele veio nessa terra. E Ele veio para quebrar a sentença do pecado, para quebrar o julgamento do pecado, como